Oi pessoal, hoje é dia 21 e depois de não sei quantas horas chovendo sem parar, a chuva deu uma tréguazinha, então nós estamos aqui esticando as patinhas. E eu continuo com as lembranças lá do tribunal e quero dividir com vocês, porque o exercício de hoje é esse, né? Harmonizar mundos. O terceiro exercício de concentração e estão vindas na minha memória todas essas histórias que eu vivi lá de situações desarmônicas e são histórias bem ricas, eu acho. Acho legal. E estou vendo pela primeira vez de uma perspectiva tranquila, de paz, que eu fiz a coisa que deveria ter sido feita, porque até então a minha visão era de muito sofrimento e de muita injustiça. Agora não tô nem aí para nada não. O que aconteceu, tá tudo bem. Harmonizei, tô construindo o meu mundo do meu jeito. Então eu queria contar que eu trabalhava lá contar um caso. Que eu trabalhava lá na área de saúde e eu não fiz, eu não era concursada para psicóloga, mas eu tinha desvio de função, então eu trabalhava como psicóloga lá. Eu só não recebia como psicóloga, mas eu trabalhava no treinamento da área de saúde, eu montava treinamentos e não só lá na área de saúde, como também ia para as cidades no interior, trabalhar os grupos lá. E isso era um dos trabalhos. Aliás, era um desdobramento dos treinamentos que eu dava lá na área de saúde. A gente criou por causa eu trabalhava no GAPA, Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS, eu era voluntária lá. E tinha um trabalho que chamava, como é que era o nome? Agente de saúde. A gente treinava pessoas para ir para áreas como agentes de saúde. Então, eu levei esse trabalho lá para o tribunal e a gente fazia treinamentos e vinha cada um de uma vara, uma junta, nem lembro mais o nome. E essas pessoas viravam agentes de saúde daquele lugar. E às vezes essas pessoas pediam para a gente ir para os setores e trabalhar mais profundamente lá nos setores. Então a gente ia. Então fui numa cidade e nessa cidade o juiz era muito agressivo, violento. Eram dois juízes, um mais passivo, mas também muito estranho, que exigia até que as pessoas fizessem o carimbo do lado certo, e ele ficava lá até meia-noite, porque ele não queria ir para a casa dele. Então ele ficava trabalhando e obrigava todo mundo a trabalhar também, que era insuportável. Ele não tinha vida própria, ele não queria se haver com os problemas dele, então ele ficava lá e todo mundo tinha que ficar. E o outro era bem agressivo. E esses trabalhos eram feitos normalmente com a equipe sem os juízes. Mas como é que se faz um trabalho sem o juiz? Porque o juiz também é da equipe. Então nós fizemos algumas reuniões com esses juízes. E na primeira reunião com esse juiz agressivo, eu acertei em cheio. Porque eu falei para ele que ele estava sendo usado pelo diretor. Como ele era muito agressivo, o diretor falava, ele que mandou, e lavava as mãos. Então o diretor ficava de santinho, sem se posicionar, e o problema era que o juiz mandou. Quando eu falei isso para ele ficou louco, ele ficou encantado, ele ficou maravilhado, ele achou assim, que eu fui super certeira na questão e tal, me deu livros de presente. E comecei uma relação profissional com ele e com o trabalho lá que durou 1 ano. E eu não ia para a equipe, eu ficava só com ele. Era eu e minha chefe, nunca sozinha. Mas fui trabalhando o cara, para depois chegar na equipe. E eu tô contando isso porque assim, era uma negatividade tão grande que tudo que a gente fazia
as pessoas reclamavam. Se a gente não fosse, elas reclamavam que elas estavam abandonadas e que elas estavam lá sem ter proteção de ninguém, sem ser ouvidas por ninguém. Quando a gente ia, reclamava que a gente estava se metendo onde não era chamada. Quando eu fui, e que o juiz que era o culpado, sempre alguém de fora era o culpado. Quando a gente foi e ficamos lá com o juiz, pronto, viramos amantes do juiz, porque nunca é por uma boa causa, é sempre uma coisa assim muito estranha. Então a gente virou amante do juiz e estava ganhando dinheiro e se dando bem com aquilo ali, que era status e não sei o quê. O que não era verdade, e que a gente continuou o trabalho. Então o trabalho era basicamente assim. Eu chamava um por um, ouvia a pessoa, tudo que ela tinha para dizer de reclamação, de alegria, de não sei o quê, e depois combinava com ela algumas tarefas. Então eu lembro de uma que foi muito interessante, que ela falou que ela trabalhava dobrado, porque tinha um colega que não trabalhava nada. Então ela fazia o dela e o dele, e ela estava muito cansada. Aí eu propus para ela, esse é um bom exemplo, foi isso que eu fiz com todos os outros. É um bom exemplo. Então eu propus para ela não fazer o trabalho do colega. Perguntei se ela conseguiria. E ela falou, porque é muita responsabilidade, não sei o quê. Você é a chefe dele? Não. Então pega um terço e vai rezar. E fica quieta no seu canto e faz o seu trabalho. Você dá conta disso? Por quê? Olha como vai misturando. Se ela desse conta, mesmo que o rapaz lá não percebesse e não trabalhasse, era problema dele e da chefe dele, não dela. Então que ela ficasse quieta, porque ela salvava a situação e depois ela ia para o hospital de tão cansada que ela estava. Quando a gente saiu da sala, conversamos e tal, foi bem legal. Quando a gente saiu da sala, ela olhou para uma colega dela e falou assim, rindo, nem foi tão ruim assim. Eu fiquei tão impressionada com aquilo, com a falta de respeito, e uma outra também foi muito interessante, porque eu fiz um projeto por escrito. Um projeto, não era um decreto, nem uma obrigação, era um projeto. Aí essa menina veio conversando comigo, numa hostilidade, e falando que o trabalho estava péssimo. Eu falei, então tá, então melhora. Porque isso é uma proposta, é uma conversa. E a vida é de vocês. Eu estou fazendo só o meu trabalho. Meu trabalho está muito bom. Aí ela falou que... E aí eu fui perguntando, o que está ruim? Eram duas coisas tão ridículas. Uma era uma questão de português, uma gramática, alguma coisinha errada. E a outra era um desenho, uma coisa assim, muito básica, era uma coisa impressionantemente besta. E quando eu falei com ela, então vamos mudar, porque isso aqui é uma proposta. Ela ficou sem chão, porque ela achou que eu fosse ficar ofendida com a forma que ela falou comigo. Eu falei, eu não tô nem aí, isso aqui não está feito, não está acabado, isso aqui nós estamos começando um trabalho. Então era um grupo super hostil, um juiz super hostil, um lugar muito insalubre, completamente. E por causa das pessoas, Então a gente acha que o lugar é assim. Não, o lugar é só um lugar. Quem faz o lugar somos nós. E aí isso durou um tempo e o meu chefe, porque acabou que a gente fez um diretor, não era esse que eu contei, mas o outro cair. E isso tudo é muito político. Então quando um homem caiu, ele ficou louco. E eles viram o poder que a gente tinha de tirar pessoas de chefias que ganham muito dinheiro, né, de gratificação de chefias, que a gente tinha o poder de tirar essas pessoas e de reorganizar o lugar. Então, claro, eu fui perseguida, eu não tinha essa consciência do que eu estou contando aqui, mas eu fui perseguida inclusive pelo meu chefe e por esse juiz. E ele adorou o trabalho e conseguiram me tirar. E quando me tiraram, ele contratou uma pessoa de fora, pagando um absurdo para uma psicóloga e tal, fazer o trabalho que eu estava fazendo como consultoria. E eu fiquei sabendo
E fui, era uma palestra dessa mulher, e eu fui assistir na cara dura. Esse juiz ficou sem lugar. Ele não conseguiu fazer a palestra dele, porque ele ia falar de coisas que eram o meu trabalho. Mas a psicóloga não entendia, porque o trabalho era meu. E quem trabalhava dentro do tribunal e sabia dos problemas de lá, era eu. E essa forma de trabalhar era minha. Então, não ia dar em nada. A mulher ia lá, fazer um diagnóstico, ganhar muito dinheiro e só. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem assim. Para acontecer isso, eles tiveram que me perseguir muito, colocar em lugares bem insalubres, até até tirarem totalmente a minha energia, porque quando eu chegava num novo lugar, o diretor, as pessoas já estavam esperando uma pessoa problemática. E tudo que eu fizesse é porque eu era problemática. Então eles já me perseguiam bravamente, até eu cair em depressão e entrar em licença. E eles falarem que eu era psicótica com mania de perseguição, porque eu falava que eles estavam me perseguindo, que era verdade. E depois de 2 anos e meio, depois de 15 perícias, fiz 16 porque uma era judicial, eles me aposentaram. Com esse título de psicótica com mania de perseguição, com inabilidade social, não poderia, e com doença grave e incurável e inabilidade social, não poderia nunca mais voltar. Até aí suportável, mas aí o que eles fizeram? Na hora de dar o meu salário, o meu benefício, eles me cortaram. Tiraram quase tudo. Eu fui recebendo, com o tempo eu fui ganhando de volta, mas eu fiquei com 1/3 do que era o meu direito. Perdi algumas férias, muita coisa e fiquei com 1/3 do que era para eu receber. Já que eu fui aposentada com doença incurável, era para eu receber salário integral para o resto da vida. Então eu entrei com um processo na justiça. Eu passei por 26 advogados, 2 anos, porque cada advogado mais canalha que o outro, via que era uma coisa interessante e assim, quase que eu cheguei a perder tudo, porque o advogado ele pediu R$ 1.000 na época, 10 anos atrás, 15 anos atrás, 10 anos atrás mais ou menos, só para ler o meu processo, o meu caso, e queria 10 mil para fazer e ia me julgar no lixo. Ia ficar com dinheiro e me julgar no lixo. No final, eu consegui uma advogada que eu nem sei se é minha advogada ainda, nem sei se ela existe, se está viva, porque eu paguei o que eu tinha para pagar, mas não tenho, nem sei, nem tenho contato com ela, nem sei. Eu acho que esse processo ainda existe, mas eu nem sei, porque eu nunca recebi se eu perdi ou se eu ganhei. Perdi na primeira instância, mas na segunda instância eu não sei se eu perdi ou se eu ganhei. E eu fiz uma perícia judicial, então tá desse jeito a situação. Por que eu tô contando tudo isso? Eu não sei, porque tá saindo aqui da minha memória e porque eu estou harmonizando tudo isso. Eu sempre falava que para ser doente a gente tem que ter muita saúde. Para passar por tudo que eu passei, as 15 perícias, muita humilhação, muita mentira, colegas, quando estava começando o processo, né? Eu chegava e as pessoas olhavam no relógio e falavam assim, nossa, você é pontual, hein? Todos me vigiando. Ninguém era pontual, mas eu tinha que ser. No feriado eu não emendava, todo mundo emendava. Se eu emendasse, eles iam falar que eu não estava trabalhando. Inclusive, esse meu chefe, ele me mandou fazer trabalhos fora do tribunal para depois ele falar que eu não estava indo trabalhar. Ou acontece que eu não fui. Eu não fui, ele não me cobrou e ele não pode falar que eu não fui trabalhar. Era assim, joguetes o tempo todo.
traição e canalice o tempo todo. Mas eu tô aqui, firme e forte. Fiquei deprimida por uns anos, mas estou aqui firme e forte. Com o Grabovoi eu consegui recuperar a minha alegria de viver, a minha saúde. Então eu estava vivendo, eu estava quase que uma morta-viva. Eu estava no piloto automático, só respirando e vivendo mesmo o dia a dia. E com o Grabovoi eu comecei a entender todo esse processo e perdoar muito, respeitar e agora, esses dias agora, hoje de manhã eu já contei um caso e agora o segundo e acho que tem mais alguns para contar. E pronto, entregar para o universo, porque o que eu fiz está feito, muito bem feito, eu não tenho arrependimento nenhum, mas agora eu estou entendendo como que é a negatividade das pessoas e como a gente harmoniza o mundo. E harmonizar o mundo pode ser uma coisa, o nosso mundo pode ser uma coisa de anos, pode ser um trabalho muito pesado. Então, quando a gente fala assim, né, propósito de vida, é ser feliz, é ser rico, é ser milionário, é ter bolsa de grife, não sei, acho que é muito mais profundo que isso. É um entendimento muito mais denso do que isso. Então é isso. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Um abraço.